Então, não interessa qual seja a sua área, você é convidado a conhecer um pouquinho mais sobre o programa Trainer de Sucesso. Além desse preparo todo que a gente teve, esse cuidado, a gente dividiu o programa em 3 partes. Primeira parte é uma parte que a gente tem um cuidado muito especial com o aluno, para ele identificar os temas que ele mais tem afinidade, aquele que ele gostaria de compartilhar, e assim aproximar ele mais do que ele tem de melhor para fazer essa entrega, da originalidade pessoal. No segundo momento, a gente passa uma metodologia que se chama de PEXA, que vai desde o levantamento das necessidades, planejamento, curadoria de conteúdo, execução, até avaliação de qualquer tipo de evento. Difere os tipos de evento, mostra recursos técnicos e tecnológicos, metodologias ativas que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, e também falamos de comunicação e de carreira, porque não basta ser um bom profissional com bastante conteúdo e experiência se a gente não estiver bem posicionado no mercado. Então, tudo isso junto compreende o Trainer de Sucesso. São aulas gravadas, aulas ao vivo comigo e com a Cíndia, e uma mentoria em grupo através da nossa comunidade Trainer de Sucesso no WhatsApp. E culminamos, fechamos, celebramos com a Semana do Trainer de Sucesso, uma semana que a gente traz os nossos alunos para compartilhar aquilo que eles têm de melhor em termos de conhecimento, de experiência, e assim nos brindar, né? Nos honrar com essa presença maravilhosa deles aqui e com o compartilhamento das informações, dos conhecimentos e das experiências que eles têm. Quem daqui, gente, está chegando agora, quem daqui ainda não conhece o Trainer de Sucesso, não é aluno, não é ex-aluno nosso, e eu já vou passar aqui para apresentar a primeira palestra com essa pessoa muito, muito, muito especial. Quando eu vi a palestra dela, eu fiquei encantada e fiquei muito curiosa para saber um pouquinho mais, porque eu já passei por um processo de emagrecimento e, na verdade, faço escolhas diariamente para me manter no meu peso, e confesso, Ana, que agora essa quarentena terminou um pouco com a minha saúde em termos de controle e tal. Eu me dei conta que eu tô ficando muito sentada, trabalhando muito sentada, né? E aí, e muito em casa, geladeira e tal. E eu preciso muito ouvir o que você tem para dizer, assim como tenho certeza que outras pessoas têm desejo e vontade, precisam ouvir o que você tem para dizer e espalhar isso para o mundo, porque tem muita gente precisando não só por vaidade, mas por saúde. A Ana Carla Alcântara, ela tem 17 anos de experiência como nutricionista, atua em empresas multinacionais de grande porte, com foco em gestão da qualidade de custos na produção de alimentos. Participação em campanhas de educação nutricional em grupos e atendimento ambulatorial individual alinhado às mudanças de comportamento nutricional. A palestra dela traz como tema: qual é o plano nutricional? Restritivo ou comportamental? Ai, já me deu um frio aqui. Já tô vendo que às vezes que eu faço plano, eu faço restritivo, por isso que eu me saboto depois, Ana. Me fala aí, abre sua câmera, compartilha seus slides e me fala a diferença. Fala aí para o povo que quer assistir, que depois vai assistir gravado. E fala também, especialmente, assim, a resposta que eu quero saber já antes de começar a tua palestra. Como que a gente consegue fazer um plano comportamental? Porque eu acho que é esse que eu preciso. É contigo. Muito obrigada, Andréia. Primeiramente, boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês e receber as ilustres visitas para nos ouvir e conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho. Quero agradecer também a Andréia, a Cíndia, a Miriam, pela construção do trainer, que tanto nos inspira, nos instiga e nos ensina, né, a construir toda essa ferramenta que é a questão das palestras. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela.
vocês. Não quer ficar tela cheia, só um minuto. Tá? Não sei o que é. Ali eu acho que naquele ícone visualizar ele não aumenta. Ó, achei. Ele liberou agora. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Então. Aí, tá perfeito. Obrigada. Então, qual é o plano restritivo ou comportamental? A ideia aqui não é que vocês saiam com um plano nutricional e comecem a aplicar aquele plano alimentar. Aqui não é o objetivo, ele deve ser feito de forma individualizada e humanizada. Então, todo plano alimentar, ele é imprescindível que ele seja individual. Não adianta alguém chegar no consultório e eu simplesmente desengavetar uma dieta e dizer, siga. Não é essa a intenção. A intenção da nossa fala aqui hoje é que vocês tenham um olhar muito crítico sobre todas essas informações que hoje estão tão fáceis e tão fortes nas mídias, na televisão, de dietas que prometem grandes resultados e nem sempre esses resultados eles conseguem ser consolidados e por muito tempo. Então, quando a gente fala no corpo humano, por que a gente vai preocupar com a alimentação ou com a saúde? É porque o homem se utiliza do corpo para se relacionar com o meio em que vive, o tornando um reflexo da cultura e da sociedade da época. Então, nós utilizamos a ferramenta do corpo humano para promover a nossa política individual. Então, ele é um reflexo do nosso corpo, por isso essa preocupação. Mas também é muito importante que nós saibamos que saúde não se define pelo peso. Então, a gente tem pessoas que estão acima do peso e são saudáveis, estão com os fatores fisiológicos e metabólicos adequados. Enquanto que nós temos pessoas que estão no peso adequado e que apresentam algumas patologias. Então, a gente precisa entender o que é saúde. Saúde, então, não é apenas ausência de doença. Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, psíquico, mental e social. Bem amplo todos esses fatores. E para nos ajudar a entender como são esses fatores e qual é o papel de cada um deles na nossa concepção de saúde, nós temos os determinantes sociais da saúde. Os determinantes sociais da saúde, eles precisam ser entendidos, seja ele individualmente ou em grupos, para aumentar a chance de sucesso, tanto no plano alimentar individual ou quando vai se fazer uma campanha relacionada à nutrição. Então, a gente precisa entender quais são as condições e os determinantes daquela localidade onde vai se falar sobre nutrição, onde vai se falar sobre alimentação. Ou com aquele indivíduo. Em que momento ele está inserido? Em que comunidade ele está inserido? E para nos ajudar ainda mais, eu trouxe aqui para vocês o modelo de Downgreen e Whitehead. Eles fizeram um modelo em que eles distribuíram esses determinantes sociais da saúde em camadas. Existem fatores que não podem ser alterados pelo indivíduo e existem fatores externos que podem ser, sim, alterados pelo indivíduo, ele pode mudar o seu comportamento e também existem aqueles que fazem parte da sociedade em geral e que dificilmente é uma questão mais política, também é inerente ao indivíduo. Então, iniciando, a gente fala aqui dessa parte mais central, onde tem as pessoas, esse desenho das pessoas, aqui ele demonstra que idade, sexo e fatores hereditários são condicionantes da saúde e são inerentes. Então, a idade interfere de que maneira? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, sabe-se pela literatura que algumas doenças tendem a aparecer.
Existem fatores genéticos quando a gente busca a história pregressa desse paciente e a gente começa a entender que alguns fatores que podem ter acontecido dentro da família podem estar acontecendo com esse indivíduo, pode vir a acontecer, e a gente faz um plano para evitar que isso aconteça. Então, esses fatores individuais são extremamente importantes e são aqueles que são inerentes ao indivíduo. Ele é idade, sexo e os fatores hereditários. Logo acima, tem o estilo de vida desses indivíduos. Esse estilo de vida é o livre-arbítrio que esse indivíduo tem de escolha, seja ele pelas escolhas da alimentação, seja ele da escolha da atividade física e de ter um espaço adequado para realizar essa atividade física ou não. Então, o estilo de vida dessa pessoa também faz com que seja um condicionante da saúde e está numa camada acima dele. As redes sociais e comunitárias também são muito importantes. Ontem, na palestra da Cris, ela citou um autor, que eu vou olhar aqui na minha cola, que chama Sean Archer. Ele diz: você pode ser uma estrela, só não pode ser uma estrela solitária. Então, essas redes sociais e comunitárias, nessa terceira camada dos determinantes sociais, também influenciam muito no modo de vida desse indivíduo e nas suas escolhas individuais. Então, se eu sou uma pessoa mais retraída, e que eu não tenho muito onde me relacionar, eu tenho uma tendência a ficar em maior comportamento sedentário, a gente vai falar mais sobre isso logo à frente, e a ter atitudes que podem nos desviar da saúde. Além disso, nós temos as condições de vida e de trabalho, que interferem completamente. Então, o tipo de moradia desse indivíduo, o tipo de se ele tem saneamento básico ou não, se ele tem serviços sociais de saúde, se ele tem isso disponível de fácil acesso, se ele tem água e esgoto, isso é extremamente importante pela qualidade dessa alimentação que ele vai estar ingerindo. Então, todos esses fatores, desemprego, se ele está empregado ou não, então, é importante porque, Ana Carla, na hora de fazer um plano alimentar, saber todos esses itens, onde que ele mora, se ele tem água ou esgoto, se ele tem o trabalho, isso interfere muito. Como é que eu posso prescrever uma dieta, como a gente vê aí na internet, riquíssimas em vitaminas, minerais e suplementos e aminoácidos, creatina e tudo mais, se esse indivíduo está desempregado? Como é que eu vou fazer um plano alimentar que prescreve esse tipo de nutriente e essa pessoa está desempregada? Ou como que eu vou dizer para essa pessoa buscar mais a alimentação saudável se ele mora numa localidade em que não há essa produção que a gente vê mais à esquerda do desenho, que é a produção dessa agrícola e de alimentos. Então, todos esses fatores são extremamente importantes e Dowling e Whitehead trouxeram isso para nos alertar que o indivíduo não é só apenas eles, mas todo o contexto em qual ele está inserido. Então, o comportamento alimentar, ele vai muito além do ato de comer. Então, quando a gente fala em alimento, em alimentação, a gente está falando de afeto, a gente está falando de cuidado, a gente está falando da ingestão de nutrientes. Então, é todo esse contexto em que nós temos que pensar naquele momento em que a gente vai se alimentar. Então, quando a gente pensa na dieta restritiva, muitas pessoas, quem nunca conheceu alguém que fala, não vou não, eu estou de dieta. Não, obrigada, eu estou de dieta. Não, muito obrigada, estou de dieta. Não vou não, né? Isso é muito recorrente, é muito frequente. E é importante, então, aqui a gente vai tentar elucidar isso, que é importante que as pessoas entendam que tudo dentro da quantidade correta, que quando a pessoa não tem uma patologia que precise realmente de alguma restrição alimentar, é importante que ela entenda que ela pode sim ir a uma confraternização, que ela pode sim participar do happy hour. Quem não está com saudade do happy hour, né? Depois dessa pandemia, sair do trabalho e tomar uma cerveja e comer um petisco. Então, é extremamente importante conhecer todas essas relações e a gente
trazer uma relação mais humanizada do alimento com as condições de vida dessas pessoas. Mas, para entender um pouquinho, por que então toda essa preocupação, eu trouxe aqui um histórico de como o corpo e como o homem. Aqui eu trouxe a figura da mulher, porque a pressão social em cima da mulher sobre o corpo é bem maior e ela é histórica. Então, a gente tem inicialmente, lá na antiguidade, a Vênus de Windthorst, que é datada de 2000, 2500 a.C., em que ela é representada como uma mulher de seios fartos e de quadris largos. A rainha de Nefítiti do Egito, ela já tem um perfil totalmente diferente, mais esguia, mais esbelta. A Vênus de Milo também tem uma figura que tem os seios menores, uma barriga pouco saliente, e com o passar do tempo, esse corpo vem sendo representado de forma mais natural, aqui na época do Renascimento, onde a gente pode ver a Afrodite, a banhista de Renoir, onde que o corpo ele tem formatos, curvas mais salientes, mais reais. A gente tem nessa época do Renascimento aquela concepção do corpo humano mais voltado para a questão sagrada, e a partir do momento que vai passando o tempo, a partir da Revolução Industrial, em que é preciso dar medidas ao corpo por conta dos soldados que vão à guerra, e em que o corpo e os uniformes começam a ser produzidos e tudo, há uma maior preocupação com essa questão da estética. E principalmente a partir do capitalismo, onde o consumo é exagerado e o indivíduo passa a ter, então, uma concepção do corpo em que ele pode se alterar, se mudar, né? Com a questão das cirurgias, com essas questões das estéticas, o indivíduo vai modificando o seu corpo. E aí nós temos, então, a representação da Marilyn Monroe, em 1940, a Madonna, em 1980, que já está mais magra, mais fitness, com o corpo mais definida. A Olivia Newton-John também, que começa, né, a presença da mulher no esporte, em que tem essa preocupação e esse cuidado maior com o corpo e atividade física, que é onde a gente já tem as transformações do corpo, que a gente eu trouxe aqui a representação dessa profissional vigorexa, né, que tem o corpo extremamente exagerados, com os músculos totalmente aparentes, e a Viviane Araújo como uma representação do momento mais atual que nós estamos vivendo, da influência da mídia, do capitalismo, em que há toda a transformação do corpo através das cirurgias, das estéticas, e não apenas só da alimentação e do esforço físico através da atividade física. E por que, então, é tão preocupante e o que nos interfere nessa busca pelo corpo perfeito? Porque a oferta, a partir da Revolução Industrial, da necessidade da produção maior de alimentos, então que esses alimentos fiquem mais tempos de prateleiras e que eles sejam mais fáceis, a população crescendo, a gente tem uma grande oferta de alimentos industrializados, prontos para o consumo e principalmente ricos em aditivos alimentares, em corantes, estabilizantes, todos esses fatores podem ter prejuízos à saúde. Então, essa grande oferta, essa facilidade no acesso ao alimento tem favorecido essa questão do aumento de peso, essa preocupação então, quem o ganha de peso pela oferta desse alimento, e a pessoa tem o seu conflito interno de ter o corpo fora do padrão que é imposto e busca por outras ações para voltar ao corpo melhor. Além disso, somado a esse excesso de alimentos industrializados tão frequentes e tão expostos, nós temos, então, o alto comportamento sedentário e a baixa atividade física. As pessoas, elas podem ter os dois comportamentos. O que é o comportamento sedentário? Muita gente acha que o comportamento sedentário é aquela pessoa que não faz atividade física. Não é isso.
A inatividade física realmente é aquela pessoa que não faz atividade física. A Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto ele tenha pelo menos 30 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa e assim, durante todos os 5 dias da semana, ele consegue concluir aí uns 150 minutos em atividade física. Isso é uma pessoa ativa fisicamente. A pessoa que é insuficientemente ativa, ela não está no zero, ou seja, ela faz alguma coisa, mas ela não alcança a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, ela é insuficientemente ativa. E uma pessoa ativa fisicamente, ou seja, aquela que vai para atividade física, vai para um esporte que ela gosta, vai para uma caminhada, vai para uma academia, ela faz os 150 minutos, ela pode sim estar em comportamento sedentário. Como a gente identifica esse comportamento sedentário? É o tempo de tela, o tempo que a gente fica sentado no transporte, o tempo que a gente fica sentado no trabalho. O comportamento sedentário é aquele tempo em que ativos, a pessoa acordada na posição sentada ou reclinada, ela está em frente praticamente a uma tela ou fazendo alguma atividade, mas realizando-a sentada. Então, a pessoa ela pode fazer os seus 30 minutos de atividade física e passar todas as outras 8, 10 horas em comportamento sedentário. Isso é extremamente preocupante. Inclusive, o meu mestrado foi sobre isso. Nós identificamos que o meu público do mestrado foi os egressos das universidades mineiras, então eram pós-graduados, com doutorado, mestrados, e nós identificamos que eles passavam mais de 7 horas à frente de uma tela, ou somados à frente de tela, em dirigindo ou durante o trabalho na frente do computador. Além disso, gente, além do trabalho, olha a moça no celular. Nós temos tantas facilidades hoje em dia que nos favorecem o comportamento sedentário. Antigamente, a gente ia ao banco para fazer o pagamento de uma conta. Hoje a gente não precisa mais. Antigamente, a gente ia ao supermercado fazer compra, a gente se locomovia. Hoje não, a gente faz o pedido pelo aplicativo, o supermercado entrega. Então a gente precisa ficar muito atento, muito alerta. Não é só porque eu faço apenas os 30 minutos de atividade física que eu estou ativa fisicamente, que eu posso me desligar e ficar tranquilos com os demais tempos. E aí é muito importante, mas a literatura ainda não conseguiu definir quanto tempo seria de intervalo entre o comportamento sedentário e uma atividade física. Quanto tempo essa atividade entre uma hora e outra do trabalho é necessária para diminuir o fator de risco para o acometimento de alguma patologia. Isso ainda não foi definido, não há uma regra. Tanto também que não há uma regra sobre o tempo, que seria o mínimo necessário que a gente poderia estar em comportamento sedentário. Isso ainda é uma luta entre os pesquisadores. E agora, com a pandemia, isso, como a Andrea disse, isso extremamente foi agravado. Ou seja, as pessoas ficaram basicamente 24 horas do seu tempo em casa trabalhando. Por isso, tão importante foi a mobilização dos nossos colegas profissionais educadores físicos na questão da atividade física online. Então, é importante que a gente se mexa, certo? Então, quando a gente estava falando, a gente tem o reflexo, o corpo humano como reflexo, e que a gente trabalha ele com a sociedade. A gente tem uma evolução do corpo humano e a gente tem, a partir da Revolução Industrial, então, a maioria dessas facilidades, tanto na aquisição do alimento, que eu não preciso mais ir para o campo produzir esse alimento, eu só vou até ali a gôndola, e também com as facilidades da tecnologia, isso agravando, então, o nosso comportamento. Segundo Sleis, a imagem corporal pode ser compreendida como uma imagem que o indivíduo tem do tamanho, da forma, do contorno do seu próprio corpo, bem como dos sentimentos, da relação a essas características e as partes que se os constituem. Então, é esse o resultado de todo esse processo da evolução da produção e do comportamento. A sociedade julgando e imperando sobre a definição do qual corpo ideal. E essa preocupação faz importante porque a estimativa é que a gente tenha 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo acima do peso.
e sendo 700 milhões desses indivíduos com obesidade. E a obesidade, ela é um fator preditivo para várias doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, preocupar-se com a saúde é extremamente importante, mas a gente precisa lembrar, peso não define saúde. Então, quem busca as dietas restritivas está buscando, ou às vezes o objetivo principal é a mudança do peso corporal. E aí a gente vai para aquelas dietas da lua, quem nunca? A dieta da proteína, a dieta da sopa, da maçã. Quantas outras dietas nós não vemos por aí? As pessoas, né, engajadas fazendo. Quanto tempo dura? Quem consegue comer ovo no café da manhã, no almoço e no jantar? Quantos dias a gente consegue? E tomar sopa de manhã, à tarde e à noite? Então, é importante que a gente seja crítico. É importante que a gente entenda que a dieta restritiva, quando ela não é acompanhada por um profissional da nutrição e que ela é planejada de forma adequada para um objetivo, por exemplo, eu vou fazer uma maratona, eu vou fazer uma restrição, eu vou fazer uma pessoa modelo, por exemplo, eu vou fazer uma capa de revista e eu preciso melhorar o meu peso. Aí sim a gente pode fazer uma dieta restritiva, com certeza, mas ela precisa ser acompanhada e não essas dietas da moda. A maioria, algumas revisões literárias foram realizadas e identificaram que a maioria dessas dietas restritivas que a mídia propaga, sem controle, sem nenhum fundamento científico, são dietas extremistas, ou seja, em que o indivíduo consome menos que 1.200 calorias durante o dia. Essas dietas normalmente são muito pobres em micronutrientes. O que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. São eles que são aí tão em alta agora, né, que nos dão a nossa imunidade. Então, a dieta ela é restritiva, ela precisa ser planejada e acompanhada pelo profissional. A dieta restritiva dá certo. Quantas pessoas já não te disseram isso? Mas eu fiz a dieta da proteína e emagreci, Ana Carla. Eu comia carne e ovo apenas. Sim, a gente tem uma perda de tecido adiposo, a gente tem uma perda de água, de eletrólito, mas a gente não tem a perda da gordura visceral e a gente não consegue levar isso por um longo período e a gente não consegue manter esse peso. Então, às vezes, as pessoas, elas perdem 10 quilos durante esse processo que ela faz essa dieta restritiva, mas, ao mesmo tempo, ela, ao final de um período, talvez o mesmo período em que ela efetuou de dieta restritiva, posteriormente ela já ganha o dobro desse peso. E aqui eu fiz uma ilustração de como seriam esse processo. Aqui está o coelho, porque é aquele imediatista, né, que quer tudo muito rápido. Então a dieta restritiva é aquela pessoa que quer ser emagrecida. É aquela pessoa que chega no consultório, ela quer ser emagrecida. Ela não quer ter preocupação delas agir. E aí a gente tem isso aqui. A gente faz aquela dieta extremamente restritiva, que vai comer só o alface, a gente não consegue comer só o alface, ou só a sopa, ou só a maçã. E aí logo amanhã eu já faço, é só um refrigerante. Eu vou pegar só um refrigerante, tá, ok. Aí eu volto para minha dieta. Não, essa dieta não tá dando certo. Nossa, minha prima me indicou uma medicação. Quem nunca ouviu uma história dessa? Aí a pessoa faz a dieta restritiva, somada a uma medicação, vem outra compulsão. Aí depois ela faz um período de compulsão novamente e volta. Então isso é muito frequente. Na literatura são muito frequentes esses relatos em que a pessoa faz curtos períodos de dieta restritiva, tem o sentimento de culpa por ter fugido um dia dessa dieta, e aí ela agrava mais ainda tomando uma medicação, e depois ela vai para questões aqui eu coloquei o espartilho, mas é buscando a questão das cirurgias ou de outros procedimentos, buscando então essa redução de peso rapidamente, drasticamente, prejudicando o seu metabolismo fisiológico. E aqui, então, é esse círculo vicioso. A busca do corpo perfeito, tão impulsionada pela sociedade, em que há a compulsão alimentar e aí o desencadear dos transtornos alimentares.
Esses transtornos alimentares, eles podem ser de várias maneiras, eles podem ser a bulimia, pode ser uma anorexia, uma ortorexia. Então, é extremamente importante esse cuidado em avaliar e ser crítico a essas dietas restritivas. E qual que é o resultado, então, dessa dieta? É aquele sentimento de culpa, é aquele sentimento de cobrança, de julgamento, de fracasso, e a pessoa se isola, e a pessoa começa a comer mais, e começa a fazer outras, não, essa dieta não funcionou, ela busca outras dietas, infelizmente. E aí, então, surge a nutrição comportamental. É uma nutrição que quer nos apresenta uma forma mais humanizada e mais intuitiva. É aquela nutrição em que a gente promove as pazes da pessoa com a alimentação. De que forma? Ter um plano mais flexível. É adequar o planejamento alimentar dela. Porque a gente sabe que perda de peso nada mais é que um desequilíbrio em que você ingere e o que você gasta. Quando a gente consegue um maior gasto calórico e adequada ingestão de alimentos e nutrientes, a gente tem, então, a promoção da redução do peso, que é o objetivo do plano nutricional muitas vezes. Então, ele é um plano mais flexível e uma mentalidade de rejeitar aquela dieta. É perceber os sinais da fome fisiológica. É muito importante que a pessoa, durante o processo, ela consiga se conhecer e entender a fome fisiológica. É aquela fome em que você realmente sente que seu organismo está pedindo algo e não só mentalmente. Nossa, eu mereço aquele chocolate que está lá. Nossa, eu vou passar ali porque eu mereço, eu estou muito triste. E é aquela forma em que você consegue entender e perceber qual é a sua fome. Qual o motivo da sua fome. Então, é fazer as pazes com a comida. É entender que você pode se alimentar. Claro, gente, quando a gente fala assim, pode se alimentar, é reduzindo drasticamente os alimentos industrializados, que são aqueles alimentos que não têm nutrientes, que não oferecem nenhum benefício à saúde. É fazer as pazes com o alimento de forma saudável. É aquele alimento in natura e minimamente processado. Então, os exemplos são as verduras, as frutas, e o arroz, feijão, a proteína ou a dieta vegetariana, que muitas pessoas, né, hoje em dia são vegetarianas, então a gente consegue fazer as pazes dentro de um planejamento alimentar legal com a dieta vegetariana também. É eliminar o constante julgamento. A gente deve se respeitar. Durante toda a semana, os nossos colegas do trainer falaram e nós aprendemos muito sobre a questão do autoconhecimento, da necessidade que nós temos de nos perdoar, por exemplo, quando, né, a gente perde o emprego, é bem refletir que não somos só nós os culpados. Então, todos esses itens que foram falados aqui durante toda a semana, eu falava, gente, mas é justamente quando a gente fala de autocuidado, do respeitar-se, é a mesma coisa com o corpo quando a gente fala em alimentação, é o autocuidado. Então, respondendo a pergunta da Andréia, você disse, nossa, mas nessa quarentena meio que perdi um pouco o foco. Tá tudo bem. Esse momento foi difícil, entenda isso. Não é algo que você fez assim, nossa, eu vou comer porque eu quero comer. É algo que foi inerente ao processo, a todo momento. Entender esse momento em qual a gente está inserido é extremamente importante. Então, é eliminar o constante julgamento. É você perceber que se você errou no horário do almoço, vamos voltar no horário da janta para o planejamento, para as orientações. Então, é fazer um dia de cada vez aquilo que você pode fazer, mas começar a fazer. Então, é extremamente importante. Sentir a saciedade também está muito ligado ao autoconhecimento. Sentir a saciedade, nós temos uma ferramenta que a gente utiliza dentro do consultório para entender a saciedade, que é o odômetro da fome. A gente pensa numa meia-lua, né, uns 180 graus. Então, se eu tenho a fome de um lado, a saciedade está do outro. A partir do momento que eu me alimento, a fome diminui, a saciedade aumenta. Então, todo momento que a gente faz a nossa alimentação, que a gente faz a mastigação
de forma correta, que a gente descansa o talher, que a gente prepara o nosso ambiente para a alimentação, a gente consegue perceber melhor o nosso sentimento de saciedade, de estar cheio. Quando eu tiro o foco e a atenção da alimentação, eu tenho uma tendência a me alimentar mais, a comer mais, a ingerir mais e aí sim fugir do nosso plano. Além disso, a nutrição comportamental intuitiva, ela sugere que a gente descubra o fator satisfação. É aquele momento alegre de estar se alimentando. É você decorar um prato, é você preparar uma mesa, seja para você ou para a família. É você fazer daquele momento da alimentação extremamente cuidado. É você sentar-se e aproveitar o momento da alimentação. Lidar com as emoções. Esse ponto é extremamente importante, porque lidar com as emoções é aquilo que eu estava começando a falar. É a pessoa entender os motivos que a levam a se alimentar. É por estresse, é pelo sentimento de fraqueza, é pelo sentimento de merecimento, é por realmente estar com fome. Então é preciso lidar com essas emoções. E aí a gente tem algumas outras ferramentas também que a gente utiliza, que é quase o Ho'oponopono. Quando a gente vem com aquele sentimento que a gente pensa, eu estou triste, eu preciso comer, eu falo, opa, peraí. Vamos então entender qual é esse sentimento, mas por que eu vou descontar nesse alimento? Ou quando a gente vai descontar, escolher um alimento mais saudável. Então, lidar com as emoções e ter esse autoconhecimento também na hora do momento da alimentação é importante. Respeitar o próprio corpo é entender que cada ser humano é único. Então, e a questão do plano alimentar individualizado, que serve para mim não serve para o outro. Então, respeitar o próprio corpo é saber que você tem uma estrutura óssea, de massa magra e que está tudo bem. Então, é respeitar, é não se julgar e buscar exercitar-se, é fazer de forma plena aquilo que dá prazer. Não é simplesmente ir para uma academia, se eu odeio uma academia. Se eu vou fazer natação, mas eu não gosto, eu nem sei nadar, como assim essa menina vem? Então, a nutrição comportamental, ela tem uma linha de atuação de forma horizontal e não vertical, em que o profissional da saúde apenas diz o que a pessoa vai fazer e ele tem que cumprir. Na verdade, é uma participação ativa do indivíduo durante o processo. Quem é mais conhecedor de mim que eu? Então, esse bate-papo, esse conhecimento, esse entendimento do paciente é extremamente importante, porque ele traz muitas informações, muitas das suas dificuldades para o plano alimentar. E honrar a saúde. Como eu disse lá atrás, a saúde não é só a saúde fisiológica. É lembrar que a gente tem que estar bem mentalmente também para poder estar com a saúde plena. E aqui é mostrar a satisfação desse alimentar, é buscar. Esse é o nosso objetivo. A nutrição comportamental, ela busca isso, a atenção plena. É estar ali fazendo a sua alimentação. É você, a partir de hoje sim, o que você vai fazer na hora que for fazer seu lanche é entender o que você está sentindo, é preparar, é cuidar. E o comer intentivo. Esse também é extremamente importante. O que comer, o quanto comer e quando comer. Juntamente com o profissional, a gente consegue traçar e elucidar para o indivíduo o que comer, o quanto comer e quando comer. Então, o que comer? Temos os macronutrientes, que são as proteínas, né? As carnes. Nós temos vários vegetais que são também muito ricos em proteína. A gente tem os carboidratos e nós temos também os lipídios e as gorduras. É o equilíbrio, é o que comer, é buscar sempre. Parece clichê, mas é extremamente importante dizer que é o desembalar menos, o descascar mais. Então, quando a gente está com a atenção plena, a gente tem que buscar isso, é fazer as melhores escolhas.
E essas melhores escolhas têm que ser dentro de casa e fora dela. E a estratégia é sempre isso, é envolver-se ao processo. Não é buscar ser emagrecido, em que você vai simplesmente apertar um botãozinho e vai sair dali magro. Não, requer empenho, dedicação, é o planejar. É o planejar desde a lista de compra, é o planejar a alimentação da semana. Nossa, a semana vai ser muito corrida. Então, é muito importante que a gente faça, então, tira ali umas 2, 3, 4 horas de atividade, faz toda a alimentação da semana, congela, coloca na geladeira, nas marmitinhas, se organize. Planejamento, tanto para o trabalho, como nós vimos também na semana, mas também para a alimentação. E aqui, o modelo transteórico. Ele é uma ferramenta extremamente atuante nesse processo, por quê? Porque a gente consegue identificar que todo o processo de mudança ele tem esses 5 estágios. Aqui a gente colocou uma seta ascendente, mas a gente tem que lembrar que de um degrau para o outro, a gente pode ter recaída. E está tudo bem. A gente precisa entender os motivos dessa recaída e dar o passo à frente novamente. É como eu disse, a gente vai cair, a gente vai tombar. O processo de mudança não é difícil. Toda mudança é muito difícil. O processo de mudança ele realmente é muito difícil. Então, estar consciente disso faz parte e nos ajuda a buscar esse processo de estar numa alimentação mais saudável. Então, a gente tem o período de pré-contemplação, em que a pessoa não tem intenção de mudar, ela não está ainda aberta aquele momento, aquela mudança. O de contemplação, ela começa, então, a entender que dá para mudar, que pode mudar, quais são as dificuldades desse processo. A decisão é quando ela realmente está para se dar e se dizer que acontece um momento de manutenção. A pessoa tem que estar naquele processo já fundamentado por pelo menos 6 meses. Então, nós temos aí a seta buscando que a gente sempre ir à frente, mas é também entender que e que podem acontecer falhas e recaídas. Então, aqui, esse prato maravilhoso é para nós mostrar que a nossa alimentação tem que estar rica e imbuída disso, de cor, de beleza, de sentimento, de satisfação e ter essa verdadeira relação com a comida, corpo e mente. É estar bem para buscar estar com saúde. Então, se a pessoa está num momento difícil, de uma perda de trabalho, de uma perda de gente querida, igual a gente está passando, por momentos de dificuldades, a equipe multidisciplinar faz-se necessário. É importante que ela vá buscar um profissional que também ajude a melhorar a parte psíquica e aí conseguir conjuntamente buscar o processo de mudança do comportamento alimentar e da mudança de hábitos, passando a ter, então, os hábitos mais saudáveis. Cada indivíduo é único. É importante não se medir pela regra do outro. A mensagem que eu quero muito que vocês levem é o olhar crítico mesmo para as dietas, para as informações das mídias, é buscar um profissional que respeite o ser humano, o indivíduo, e jamais se meça pela regra do outro. A palestra da Andréia, eu tenho certeza, quando ela falou da questão da palestra dela sobre o sapato, né? O sapato do outro às vezes não te cabe, é justamente isso. Não adianta querer vestir a roupa do outro se aquela roupa não é a sua. O seu corpo é o seu instrumento, como a gente mostrou lá atrás. Ele é reflexo do que você quer passar para a sociedade. Mas ele não precisa ser perfeito, como a mídia coloca, porque nem o corpo da mídia é perfeito. A capa de revista tem o Photoshop, né? Então a gente precisa estar lúcidos, claros de todos esses processos para buscar melhorar a nossa alimentação. É importante dar o primeiro passo.
É importante não ter em casa alimentos extremamente industrializados que não têm nutrientes. É ter aquelas opções saudáveis à frente, fácil de pegar. Assim como a gente tem a tela do computador que tem a facilidade, ou o aplicativo que tem as facilidades que nos traz, a gente tem que ter os alimentos ali, ó, saudáveis à nossa mão. Então, eu vou chegar da rua, ao invés de comer um super hambúrguer, se eu já tiver a minha salada higienizada, eu não vou ter preguiça. Então, tudo é planejamento, é o querer fazer, é estar pleno e consciente do querer fazer. E aqui, então, eu vou encerrar nossa fala com essa frase que eu adaptei do Dr. Pietro, é um médico lá do Rio de Janeiro que eu acompanho, que eu gosto muito, tem uma história de vida muito bacana, de superação, em que ele fala que conhecer e conectar a si mesmo é o caminho para não ser refém de seus desejos, medos e julgamento. Então, todas essas semanas que a gente falou de autoconhecimento, de cuidado, de perdão, ele é importante que a gente faça essa reflexão também para o comportamento alimentar, para o momento que nós vamos fazer a nossa refeição, a nossa alimentação, é estar plenos e conscientes de todo esse processo. E aqui, o meu contato, se alguém precisar de algo, se alguém tiver curiosidade das ferramentas que eu disse, do odômetro da fome, das metas diárias, de hábitos saudáveis que a gente coloca e promove para poder ajudar as pessoas nesse processo, é só pedir que eu mando para vocês, tá? Muito obrigada, espero ter conseguido passar a minha mensagem e estou aqui para tirar dúvidas e que vocês tiverem perguntas. Ai, Ana, foi incrível. A minha primeira pergunta, eu posso te trazer aqui para minha casa? Vou ficar uma temporada aqui? Pode, por favor, porque eu amo o Sul. Então vamos lá, tá combinado, tá? Então essa é a primeira pergunta tá respondida. Gente, em primeiro lugar, quero te parabenizar. Eu acho que essa reflexão é muito importante. Você trouxe tudo com muita propriedade, com muito enriquecimento assim de conteúdo, ver que você tem experiência naquilo que está falando. E foi incrível, foi maravilhoso. O pessoal está dizendo aqui, a Marcela disse maravilhoso, parabéns. O Ronaldo, excelente, vou adotar a sua dica, cozinhar para a semana e congelar. A Camila trouxe uma pergunta bem interessante. Ana Carla, excelente palestra. Muito bom ver esse histórico do corpo, de como está ligado a questões sociais macro, como até mesmo ao próprio capitalismo. Ponto. Como lidar com a fome que não é fisiológica? Eu também quero saber essa pergunta, por favor. Como lidar com a fome que não é fisiológica? Como lidar com a fome que não é fisiológica? É entender, sim, é entender o que está te levando a comer. É buscar responder essa fome emocional. Eu estou com fome, é porque eu estou triste e quero ir no sentimento de alegria buscando esse alimento. É ter o alimento mais saudável à sua mão. Você vai poder comer, sim, mas com opções mais saudáveis. Você entender que realmente eu preciso desse bombom, desse sorvete, eu preciso. É você se perguntar. Fazer essa pergunta sempre é extremamente importante. Eu posso passar sem isso nesse momento? Sim ou não? Se a resposta for sim, eu posso passar sem, ok. Mas se a resposta for não é, tá, eu quero comer. O que eu posso e qual é a melhor escolha que eu posso fazer nesse momento? E aí, você já se planejou. Você não vai ter um sorvete lá na sua casa. Você vai fazer um sorvete saudável. Vai utilizar, né? E vai bater com o morango também congelado, que vai virar um super sorvete saudável. Então, a gente pode fazer essa pergunta, é o estar consciente. Você tem a fome emocional, mas dos recursos que a gente faz com a questão do planejamento, de ter as melhores opções dentro da residência ou do local de trabalho, você vai sim saciar essa fome, esse desejo, na verdade, porque quando a gente tem a fome que não é fisiológica, é muito mais um desejo, você vai saciar sim esse desejo. Porém, gente, aqui também não é aquela questão do
Eu falei aqui do exemplo do sorvete, né? Mas eu preciso abrir um parênteses. Não é que eu nunca mais vou comer um sorvete, pelo contrário, ele vai estar lá. Porque muitas vezes a gente faz algumas escolhas e elas podem ser até mais calóricas. E aqui o nosso tempo não seria possível, que a gente consegue trazer cartas, a gente, né, mostra cartas de escolhas e a gente mostra em questões de calorias, em que a gente pode, por exemplo, comer vamos só dar um exemplo, uma tigelinha de morango com leite condensado. A gente vai pensar, nossa, isso não cabe no meu plano alimentar. Aí a pessoa vai e faz uma escolha de quê? Ela come umas 2 colheres de sopa, vamos dizer assim, da pasta de amendoim, extremamente calórica, rica em gordura, mas ela queria mesmo era um morango com leite condensado. Então, é muito importante também saber que esse morango com leite condensado vai caber no seu plano alimentar. É tudo calculado. Então, a gente vai saber o quanto você precisa, o quanto você gasta e dentro daquilo que você gosta, realizar esse planejamento. Então, quando a gente tem a fome, que não é fisiológica e ela é o desejo, a gente tenta levar as soluções para melhores práticas, com as melhores escolhas. Verdade. Muito bom. Gente, quem tem mais dúvidas, contribuições, a Cíndia chegou. Boa noite, Cíndia, seja bem-vinda. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e que para mim deu certo. E que eu acho que eu vou ter que começar a trabalhar novamente isso para conseguir retomar o meu foco em relação ao meu controle de peso. Uma das coisas que me motivou a me cuidar foi a questão de que eu perdi minha voz por conta de refluxos noturno que eu tinha, sobrepeso, que nem era um sobrepeso absurdo, não era uma pessoa obesa, mas eu engordei quase 20 quilos do que era o meu normal, ali em 2014, 2015, e aí isso causou esse problema de voz. Minha voz já não é bonita, imagina minha voz rouca ou falha. E aí, quando isso aconteceu e que eu descobri que era por conta do refluxo, que era por conta do sobrepeso, aquilo ali foi um valor importante para mim. Por quê? Porque a minha voz, bonita ou feia, é o meu instrumento de trabalho. Não tem como trabalhar sem falar. Se eu fosse uma TI, que fizesse programação, que ficasse o dia inteiro na frente do computador e não necessitasse da voz como instrumento de trabalho, tudo bem, mas não é o meu caso. Então, como o trabalho para mim é essencial, fundamental, me dá liberdade, me dá autonomia, me realiza, cumpre minha missão, eu acabei focando nisso, que as minhas escolhas alimentares tinham a ver com o meu trabalho, com eu permanecer trabalhando com saúde. E isso ajudou pra caramba. E agora eu percebo que eu saí desse foco e foi justamente nesse momento mesmo que a gente está vivendo, de muita mudança, de ficar muito parada, porque querendo ou não, essa correria de aeroporto, de puxar mala, de correr para a sala de aula, de ir de um lado para o outro na sala de aula o dia inteiro, a gente gasta caloria, a gente se desgasta. E agora ficar o dia inteiro sentada, a gente não exige do nosso corpo tudo isso. E a alimentação em casa é mais, né? Tá mais à mão, assim, o tempo inteiro. A hora que tá com fome, tá ali, abre a geladeira. Então, essas recomendações tuas foram realmente muito valiosas no sentido de a gente parar, refletir e entender que não é uma dieta, são escolhas que a gente faz. E para mim ajudou muito naquela época eu pegar o porquê é que eu quero isso, por que emagrecer é importante para mim. Porque eu pensava no meu físico, na minha vaidade como mulher, mas isso não sustentava, não era tão forte a ponto de fazer com que eu permanecesse naquele processo. E eu estou desde 2016, 4 anos, praticamente com o mesmo peso, estabilizei. Agora, na quarentena, é que o negócio... Né? Até muitas vezes eu percebo isso como uma forma de compensar algumas coisas. Justamente. Assim. Mas é isso, é essa reflexão que é a importância. A ideia é justamente essa, é a gente refletir, se perdoar por isso e começar a entender, então, por quê? Eu vou continuar nossa, é a quarentena, tá tudo certo, vamos fazer assim mesmo? Ou então a gente entende que esse momento foi importante,
a gente já relaxou, então vamos começar de novo. O planejamento, a reflexão, é essa reflexão, é essa pergunta. Eu quero comer por quê? A atenção plena, quando a gente fala também, é a questão da mastigação, é você estar ali naquele momento pleno, a gente vai ingerir menos calorias, a gente vai ter uma melhora da condição fisiológica, do intestino, que ele funcionando, ele é hoje o nosso segundo cérebro, é extremamente importante. Então, essa alimentação saudável das boas escolhas vai trazer esse benefício. É a questão da hidratação, do aumento dessa hidratação. Então, essa atenção plena quando a gente fala em alimentação, de escolhas, é isso. É você estar consciente dos seus atos em todas as refeições e os momentos. Isso aí. Ana, tem um tabu, uma desculpa, eu não sei o que é, e eu quero saber com você se isso é fato, se é tabu, ou é uma desculpa, que as pessoas falam que emagrecer é muito caro, que custa muito caro, que alimentos saudáveis são caros, que frequentar uma academia e pagar é caro, que ter um acompanhamento nutricional é caro. E então, isso é fato ou é desculpa para a gente? Né? Na verdade, eu acho que tem muita mídia e capitalismo. Eu acho que tem sempre algo por trás dessa fala. Da questão financeira, de alguém estar financiando. É claro que alguns produtos naturais mais nobres, né, que normalmente são importados, eles realmente são mais caros. Mas, quando a gente fala de uma nutrição humanizada, em que a gente viu lá nos determinantes sociais da saúde, que o local de habitação daquele indivíduo é importante você saber onde ele está inserido, é justamente para te responder isso. Por exemplo, quando a gente fez estágio lá em Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade pequena de Minas, em que tem vários distritos ao seu redor. E a condição financeira daquela população era bem baixa. E quando a gente ia fazer um recordatório alimentar, o que a pessoa falava para a gente que tinha lá na prateleira dela? Farinha de mandioca, farinha de trigo, fubá, macarrão, arroz. E a gente levava a educação nutricional como? Vamos fazer uma horta comunitária? Vamos trocar todos esses carboidratos, ou então diminuir a frequência desses carboidratos, aumentando a ingestão de legumes e frutas que ela pode ter no quintal de casa. Eram comunidades, então assim, ter uma horta comunitária resolvia muito o problema. Então eu não preciso, quando a gente fala de uma nutrição humanizada, é que ela precisa ser para todos. A medicina não está aí para todos. É claro que tem alguns exames que são excepcionais, mas poxa, não é porque aquele exame só faz lá nos Estados Unidos que eu vou ficar doente aqui para a vida toda. Não, a nutrição também é assim, a alimentação. Quando a gente fala de uma alimentação humanizada, é justamente isso. É você contextualizar o indivíduo naquele momento, naquela comunidade e dar a ele a melhor solução para aquele problema dele. Isso é, não, assim, é o meu propósito, porque não dá para aceitar tudo que a mídia diz, que eu preciso só ir para academia. Não, a gente provou agora na quarentena que é possível fazer atividade física dentro de casa, com um saco de arroz, né? Então, assim, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, buscar a melhor solução, independente da condição financeira, do local que o indivíduo está inserido. Ele merece o respeito e o cuidado que a gente deve ter. Então, a gente tem que estar inserido se ele tem aquela... Por isso que a gente tem uma ferramenta que chama recordatório alimentar. E o questionário alimentar, em que a gente busca a frequência de compras e consumo de determinados alimentos. É para entender todo esse processo de escolhas desse paciente e tentar trabalhar dentro da realidade dele a melhor solução. Ana, eu tenho uma outra pergunta. Eu estou olhando aqui, mas não está chegando pergunta. Então, eu vou fazendo as minhas por enquanto. Cíntia, depois que você tiver pergunta para fazer, aproveita, minha filha, porque você não estava aqui e eu já perguntei se ela podia morar comigo aqui em casa um tempo e ela disse que sim. Então, já era para ti, tá? Ela já disse que vai vir para cá. Ué, mas aí eu não acho justo, Ana, porque a Andréa, ela já mudou a vida dela significativamente, ela já tá numa outra vibe, já, como ela diz aí, desde 2016 já são 4 anos, eu ainda vou começar o processo. Então calma, eu tenho a solução.
Goiânia está aqui do lado, a gente começa com o seu processo, eu vou e faço personal diet em casa, a gente orienta, fazemos as melhores compras e tudo. Aí o Goiânia tem aeroporto, Catalão não tem, André. Aí eu vou no aeroporto de Goiânia, voar para sua casinha. Aí a gente consegue fazer as duas coisas. Ficou bom o negócio, hein? Eu vou ganhar uma personal e você também. Gostei, André. Ficou legal. Gostei. Gostei. Gente, Gostei e eu também, também tô gostei. gostando, eu vou estar de pessoas incríveis, ao lado de pessoas incríveis e lugares incríveis. Então também vou estar ganhando, claro. Que maravilha. Ana, deixa eu te perguntar. Sumiu a... O marido acho que queria fazer pergunta para ti também, mas aí agora eu disse para ele que ele não pode fazer pergunta se ele não está participando da palestra. Entendi. Deixa eu te perguntar. Oi, coitado. Coitado, olha a Cíntia defendendo. Como a gente faz para se controlar, assim, vamos dizer, a fome que não é fisiológica, quando a gente está no meio, inserida no meio, numa família, num escritório, num ambiente social em que as pessoas se alimentam mal e que talvez não valorizem esse processo todo de cuidar das escolhas, se alimentar mais saudável, não estão nessa mesma desejo, nessa mesma sintonia, nessa mesma vontade, e você está ali convivendo com elas todos os dias, sentando na mesma mesa e tentando fazer aí uma alimentação mais saudável. O que você traria de dicas para nós nesse caso? Porque eu acho que já foi e continua sendo das minhas questões, mas deve ser de muita gente aí também que está assistindo a palestra aqui ou que vai assistir gravada. Então, por favor, nos ajude nesse processo, porque a gente não tem como fazer com que as pessoas mudem, com que as pessoas façam aquilo que a gente quer que elas façam, né? Mas também, ao mesmo tempo, comer algo, um alface, enquanto alguém está comendo um churrasco do lado, aqui no Rio Grande do Sul, é brabo, né, Leandro? É muito difícil. Então, mas é isso aqui. Se você estiver fazendo o seu plano alimentar para perda de peso, você também vai poder comer churrasco. Por que não? Essa é a questão. É a gente entender que a gente pode, a não ser que eu tenha ácido úrico e realmente eu não posso comer a proteína da carne vermelha. É diferente. Então, quando a gente está fazendo planejamento alimentar, seria realmente muito bom que todas as pessoas da família tivessem o mesmo hábito. Mas, como você mesma disse, a gente não consegue querer que as pessoas mudem. Na verdade, a gente tem que mudar primeiro, a gente que quer mudar e elas não. Mas você vai poder fazer vai poder comer o churrasco. Na verdade, essa questão da nutrição comportamental é você entender que você pode fazer as escolhas dentro daquele convívio familiar. Por exemplo, durante o churrasco. A gente não tem só copinho, churrasco ou só picanha. Normalmente a pessoa sempre tem um frango, né? A gente sempre tem um queijo. Então a gente busca dentro daquilo que está sendo oferecido a melhor escolha para nós. É claro que quando a gente tem um cupim, eu não vou comer um cupim, eu vou comer um pedacinho, mas eu não vou comer 4 pedaços. Não, eu vou provar o cupim. Então é a questão de estar consciente também. Porque o outro, quanto ele vai comer, a gente não pode mudar e a gente não vai interferir porque ele não quer mudar, mas é você que vai fazer a sua escolha. E isso estando dentro do plano, a gente consegue. Por exemplo, aqui em Catalão, você já morou, já veio aqui, conhece, tem muito churrasquinho, né? Nosso restaurante aqui é churrasquinho. E lá a gente tem o espeto, claro, mas a gente tem arroz também, um arroz delicioso, inclusive. A gente tem o feijão tropeiro, a gente tem a mandioca e a gente tem o vinagrete. Eu vou comer todos esses itens? Não. Eu tô... Acho que trancou para vocês fazendo também. Um plano alimentar e que o meu objetivo é a perda de peso, eu vou comer a carne e vou bem. Isso é para mim não. Vocês estão me ouvindo? Sim, tinha trancado um pouquinho, mas agora já liberou. Essa é a questão, essa é a crucial questão. Aqui, Ana. A concessão é você saber. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você vai ver tudo, ou você vai colocar uma colher de cada coisa. E aí, na questão do planejamento, da consulta, a gente trabalha muito isso sobre a questão
das quantidades, dos tamanhos das porções, em que para você conseguir entender qual é a sua porção, entende? Quanto você pode dentro do seu plano, mas fazendo as escolhas daquilo que está dentro da dieta. Agora, quando realmente a pessoa, por exemplo, um diabético, não tem escolha. Infelizmente, ele não tem só o pedacinho do doce, ele não tem essa questão da escolha. Muitas vezes, às vezes, eles falam. Então, a gente vai tentar buscar promover melhores receitas que sejam diets, ou seja, ausente do açúcar que ele não pode, para ele conseguir fazer aquele desejo. Consegui te responder? Conseguiu. Eu acho que assim, você deve ficar mesmo uma temporada aqui em casa. Mas enquanto isso não acontece, deixa eu te fazer uma outra pergunta que também pode ser uma curiosidade de outras pessoas. Você faz atendimento online? É possível fazer isso? Ou precisa necessariamente a primeira consulta, pelo menos, estar presencial? Então, o CRN, a partir do momento que se instalou a pandemia, liberou o atendimento online. Sim, hoje é possível fazer esse atendimento online. Ele estava para ser finalizado agora, né, no final de agosto, setembro, não, mas ele foi estendido até dezembro e eu acredito que, tendo sido o sucesso que teve, eu acredito que isso não vai deixar, não vai voltar, sabe? Acho que isso não vai retroceder. Então, o atendimento online, ele é possível sim, porque a gente tem outras ferramentas e outras formas de fazer a avaliação do paciente, do indivíduo, sem ser somente a avaliação antropométrica. Muito bom! Enquanto eu faço minha despedida, antes de passar para você fazer o encerramento, aproveita e deixe teus contatos ali no chat. Porque tá bom. se fazer atendimento online, minha filha, tem muita gente que vai querer saber teu celular, teu WhatsApp, tua rede social, para te começar a te seguir e aproveitar também, né? Essa possibilidade que agora o Conselho está permitindo, que a gente não sabe até quando, para fazer isso. Eu acho que é fundamental, acho que a gente tem que tomar consciência da importância disso para a nossa saúde. Teu tema foi incrível, foi muito bom, é necessário, é importante. Tomara que essa palestra seja assistida por muitas e muitas pessoas. Além disso, quero te parabenizar pelo empenho, pela dedicação. Faz, acho que uns 10 dias que a gente está trocando informações e acho que foi no domingo dessa semana ela me passou todo o material pronto, queria conversar comigo sobre a palestra e eu até achei, eu disse assim, mas será que a palestra dela é amanhã? Que pela ansiedade eu estava tendo a impressão que era já na segunda. Eu falei, mas é sexta? Aí eu chamei ela, Ana, a sua palestra é sexta. E ela, sim, já é sexta. E eu disse, sexta é uma eternidade. Sexta é uma eternidade. Não. Já viu que precisamos ajustar porque já é sexta. Se soubesse, aí eu disse para ela, gente, tu não sabe o que eu estou fazendo para amanhã. Oi, gente, ela falou, eu estou fazendo um outro. Nossa, eu falei, não, é incrível, vocês são incríveis. Eu estava fazendo um workshop de 8 horas de um dia para o outro, montando. Então, assim, é doida, essa vida é doida. Mas foi muito bom. A forma como você trouxe foi muito clara, muito tranquila, muito serena e com muito fundamento, muito conteúdo. Parabéns do fundo do coração. E seja muito bem-vinda à nossa comunidade aí, veio para ficar. E Cíndia, vou passar o comando daqui um pouquinho para a Cíndia, que aí eu vou precisar me retirar, mas já convido todos a permanecerem na próxima palestra, que é do Leandro, que ele vai falar sobre motivação e propósito. Como se relacionam a performance profissional? É muito importante esse tema também, porque se a gente tem motivação, e se a gente entende por que a gente faz o que a gente faz, isso impacta na nossa carreira, nas nossas decisões, nas nossas escolhas e nos nossos resultados de carreira. Ele vai contar tudo isso para nós tomando chimarrão. No mais, muito obrigada a todos que participaram aqui. Ai, meu travou. Hello. Oi, agora deu. No mais, eu só estava agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, que estiveram durante toda essa semana. Convido novamente a conhecer o programa Trainer de Sucesso e dizer para vocês que amanhã é o último prazo para inscrição para entrar ainda na terceira turma, que é a última desse ano, nesse programa incrível que eu e a professora Cíndia Bressan construímos e que estão aqui os nossos alunos que podem validar isso e que a gente cuida com muito amor, com muito carinho de cada um que está aqui
para que também possam ser multiplicadores de conteúdo e trazer aí, a partir da sua voz, conhecimento, experiência, impactar por pessoas melhores e por um mundo melhor em qualquer área do conhecimento, e que a pessoa tenha vontade de trabalhar aí como palestrante, como treinador, como professor, enfim, está convidado a conhecer, se juntar a nós aqui. Um grande beijo, parabéns, Cíndia, é contigo, parceira. Leandro, boa palestra para você. Eu vou ficar com o celular, mas eu vou estar em trânsito, então eu não vou poder interagir, mas eu vou ficar te prestigiando, te ouvindo com muito amor e carinho. Sucesso para vocês. Gratidão, Obrigada. André. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Gratidão, Andréia. Ana, pelo finalzinho aqui da palestra que eu peguei, eu já fiquei morrendo de vontade. E como você vai fazer essa escala em Goiânia via Porto Alegre, né? Eu já vi que eu vou ganhar muito com ela. E eu achei interessante algumas pessoas colocando, não só aqui no bate-papo, mas também colocando lá nos nossos grupos do WhatsApp, onde a gente faz as mentorias, né, do trainer, o quanto a gente precisa ter um corpo, como já dizia, né, os filósofos, um corpo são para uma mente sã. E o quanto isso realmente é fundamental, e você veio agregar com a nossa palestra, diversificando o tema e trazendo essa importância do ser holístico, do ser sistêmico, onde não dá para a gente explorar o máximo do nosso potencial intelectual se a gente não tem um corpo que sustenta isso, se a gente não tem energia, vitalidade que sustenta isso. Parabéns, Ana. Olha, gostei muito, depois vou assistir ela completa no gravado. E aproveito para lembrar a todos que eu estarei aqui com o Leandro. Nós vamos dar 15 minutinhos de intervalo e às 20h30 voltaremos para o encerramento da Semana Trainer de Sucesso com uma palestra fantástica do Leandro. Ele e o chimarrão dele estarão aí, ó, numa palestra fantástica conosco daqui a pouco. Bom, Ana, quero ouvir você, o que você gostaria de falar, de comentar. Quero pedir a todos que façam a avaliação da Ana. Faça, André, você pode colocar o link aí ou você, o Amir, o link. Façam a avaliação, por favor. Eu já coloquei, vou colocar de novo. Tá. Façam, por favor, a avaliação da palestra aqui da Ana, para que a gente possa dar um feedback. Fique à vontade para escrever alguma coisa para ela também, por favor, tá bom? Então vamos lá, Ana. Eu quero muito agradecer todo esse cuidado conosco, todo esse empenho, o carinho de todos os colegas, por toda a força e todas as energias positivas. Eu quero dizer que eu aprendi muito durante toda essa semana e que eu estou encantada com a palestra de cada um de vocês. Eu quero assistir de novo, porque, nossa, foi uma semana intensa e para mim foi realmente motivador. O trainer foi desafiador e quero, assim, gratidão mesmo, porque realmente foi muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui no trainer e ao lado de duas tão grandes professoras e mestres. Pessoal, muito obrigada por terem estado comigo essa noite. E lembrando que hoje à noite não tem, sim, o sorteio da meia bolsa que eu ganhei naquele dia da aula do dia 30. Então, ao final, a gente vai sortear uma meia bolsa do trainer. Então, gente, ó, vocês vão amar como todos nós estamos amando. Leandro, desejo uma ótima palestra, tudo de bom. Vou estar aqui também assistindo. Um abraço. Isso mesmo, Ana. A Ana foi tão generosa que ela cedeu a meia bolsa que ela ganhou, como ela já é aluna, para que a gente pudesse sortear. Quem não está participando do sorteio, corre lá no Trainer de Sucesso, no Instagram, e faz lá todos os critérios de marcar uma pessoa, de compartilhar, de nos seguir, para que você ainda possa participar. Corre lá que ainda dá tempo, tá bom? De você participar conosco do sorteio da meia bolsa para a turma 3 agora do Trainer de Sucesso. Então, boa noite a todos, um grande abraço. Retornamos daqui 13 minutinhos às 20h30 com a palestra do Leandro. Até mais. Não precisam deslogar. Podem ficar todo mundo logado aqui. Daqui a pouco a gente retorna. Um abraço.